Bom, pessoal, se eu fosse aqui desenvolver esse projeto, eu explicaria ele em duas etapas. A primeira etapa vai ser uma etapa de sensoriamento, onde a gente vai ter o nosso elemento sensor, e a segunda etapa vai ser a etapa de acionamento, onde a gente vai ter as conexões elétricas aqui para acionar alguma coisa, no nosso caso uma lâmpada. Então bora lá, vamos começar pelo sensoriamento. O sensoriamento ele se baseia num princípio muito simples de um circuito chamado divisor de tensão. Então, só apresentando aqui rapidamente, imagina que eu tenho uma fonte de energia lá de 12 volts e ela está conectada aqui em dois resistores. Tá? Um resistor que eu vou chamar de R1 e outro resistor que eu vou chamar de R2. Então, aqui, devidamente conectados, né, associados aqui em série, né, esses resistores, o R1 e o R2, eles estão sendo alimentados por essa fonte aqui de energia de 12 volts, essa fonte de tensão de 12 volts. O que é que vai acontecer? A tensão de 12 volts ela vai ser fornecida, né, de forma diferente. Né? Se a gente for medir individualmente cada um dos resistores, eu vou ter um valor de tensão no R1 e outro valor de tensão no R2. A soma do valor de tensão no R1 e da tensão no R2 vai ser igual à tensão total de 12 volts lá da minha fonte de alimentação, né? Então a energia ela se conserva, né? O princípio de conservação de energia vai ter aí, né? E a tensão aqui no caso ela se divide de forma, né, de uma forma para os dois resistores. Quem é que vai ter mais tensão? Quem está em cima ou quem está embaixo? Não. A tensão ela vai ser do resistor que tiver maior resistência elétrica. Então vamos ver aqui, ó. No nosso circuito a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, né, só rabiscando aqui o nosso circuito agora, a gente vai ter inicialmente um resistor de 10 kΩ. Né? Esse resistor de 10K aqui, ele está conectado à nossa fonte aqui, né, de 12 volts, uma alimentação de 12 volts. Em seguida, ele está associado em série a um potenciômetro. Né? Então, para quem não conhece o resistor, está aqui o resistorzinho de 10K. Está aqui o resistor. O potenciômetro, que nada mais é que um resistor ajustável. Eu posso ajustar o nível de resistência elétrica dele, né, através do giro aqui do cursor dele, desse eixo. E aí ele tem três terminais, né? Eu vou pegar desse terminal central aqui e vou colocar em série, associando isso aqui em série com outro resistor de outro tipo. E ele vai lá para o nosso negativo. Esse resistor de outro tipo aqui, ele é um LDR. O que é um LDR? Ele é um resistor dependente de luz. Então aqui está aqui o LDR. Então ele varia a resistência entre os terminais dele de acordo com a intensidade luminosa que ele recebe aqui na superfície dele. E aí o que é que vai acontecer? Nós temos aqui resistores em série, igual ao nosso divisor de tensão lá. Só que aí agora a gente tem aqui um potenciômetro, vou colocar só o valor dele aqui, de 100K. A gente pode ajustar o nível de resistência, né, através do cursor lá. Esse terminal aqui é uma das extremidades do potenciômetro, eu estou desprezando ela, não vou fazer nenhuma conexão com ela. E se a gente fizesse a medição de tensão elétrica no LDR, a gente ia notar um efeito interessante. Só para entender, o LDR ele funciona da seguinte forma. Quando ele está recebendo luz, ele tem baixa resistência elétrica. E quando ele está quando ele está recebendo luz, isso mesmo, ele tem baixa resistência elétrica. Mas quando ele está com pouca luz incidindo sobre ele, ele vai ter uma resistência elétrica muito alta. Né? Ela aumenta a resistência elétrica até um certo limite do componente. Então o que acontece? Se eu aqui tenho um circuito de associação em série e tenho um LDR, cada vez que o ambiente tiver, né, de cor clara, eu vou ter menos tensão sobre o LDR. Se eu estivesse medindo aqui a partir desse ponto, né, eu teria aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de tensão do LDR, né, tensão nesse ponto aqui. Eu teria aqui um valor de tensão sobre a luz, se tivesse luz incidindo, menor. E quando eu jogar, quando ele estiver incidindo luz, eu tenho um valor de tensão menor. E quando ele estiver escuro, né, estiver coberto aqui, ou estiver sob a sombra, né, ele vai ter uma tensão mais alta. Essa tensão VLDR vai ser um pouquinho mais alta. Beleza. Então assim vamos ver na prática como é que isso se comporta. Então aqui, pessoal, com o nosso setup da nossa montagem, a gente tem uma alimentação aqui do circuito que está vindo através desse barramento, né, de 12 volts.
Aqui eu tenho o nosso LDR, eu já deixei o multímetro posicionado aqui, medindo a tensão que está sobre o LDR. O circuito é o mesmo, você pode ver que o resistor aqui de 10K está ligado no positivo, vai para uma extremidade do potenciômetro e do ponto central do potenciômetro eu estou ligando o nosso LDR aqui, né, que um dos terminais dele vai para o negativo. E é o que acontece, eu estou marcando ali uma tensão de 1.28, 29 até 1.30 volts. Percebam o que acontece quando eu faço uma sombra sobre o LDR. Vendo o valor lá da tensão. Vou até acender o backlight aqui. Ó, quando eu faço uma sombra, ó, o valor da tensão ele sobe ali para 3.24, 22 volts por aí, né? Tem uma oscilação aí dependendo da sombra que eu tenho. E quando eu tiro a mão, né, volta a incidir mais luz sobre o LDR, tem menos resistência e o nível de tensão elétrica diminui. Bom, entendido essa parte do sensor que a gente tem aqui, do elemento sensor, né, da parte de sensoriamento, a gente vai passar agora a parte de acionamento, né, para acionar uma carga, alguma coisa que eu quero ligar lá através do meu sensor, do sinal elétrico do meu sensor. A gente já viu que o valor de tensão do LDR ele pode subir ou abaixar de acordo com sombra ou luz sobre o componente, sobre o LDR. A etapa de acionamento ela é o seguinte, a gente vai ter um componente, né, que é um transistor. Vou desenhar ele aqui. Na simbologia dele, ele seria mais ou menos isso, né? E o transistor, ele tem várias formas de operação, mas nesse caso aqui, ele está operando como um interruptor que é acionado por um sinal elétrico. Então ele vai ter 3 terminais, um terminal que chama de base, outro de coletor e outro de emissor. Então vamos lá, vou ligar aqui no emissor, o emissor dele eu vou estar ligando no negativo, né? E aqui no coletor dele eu vou colocar uma carga elétrica. Por exemplo, vou colocar uma carga qualquer aqui. Vou colocar aqui só um resistorzinho, né, associado em série com o LED para a gente poder ver o efeito aqui da coisa, né? Então coloquei um LEDzinho lá e liguei aqui nos meus 12 volts, tá? Colocando um resistor aqui apropriado para o tipo de LED que eu tô utilizando, tá? Então o que acontece aqui, ó? Basicamente no entendimento do transistor, o que é que vai acontecer? Para ele poder acionar uma carga aqui, né, que está conectada no seu coletor, ele precisa receber um pouquinho de corrente elétrica na base, né? Pouquinho mesmo. Então, basta o sinal de corrente elétrica ali, basta um pouquinho de corrente elétrica e ele vai acionar alguma carga que está ligada no coletor. É como se ele operasse como uma chave. Então, se eu tivesse aqui ó, uma conexão, né? Imagina aqui, não? Esse LED aqui, o resistor, e eu ligasse isso aqui diretamente no negativo, obviamente o LED ele já ia acender de cara. Só que nesse caso aqui, quem faz o papel de fazer essa conexão desse ponto para cá e fazer o LED acender é o sinal de corrente elétrica que chega aqui na base do meu transistor. Então, essa aqui é basicamente a nossa etapa de acionamento. Um setup mais simples aqui, se a gente fosse visualizar. Então, o que é que eu vou fazer para acionar esse camarada daqui? Eu vou fazer apenas uma conexão entre esses dois circuitos agora. Então, vou conectar a tensão aqui do LDR com a base do meu transistor. E aí vamos perceber o que acontece agora. Toda vez que eu cobrir o LDR, né, vai ter um aumento da tensão VLDR. Ou seja, a corrente elétrica que vem por aqui fazendo esse caminho, ela tem duas opções, né, de circulação aqui nessa malha, né? Então ela pode sair lá dos 12 volts, né, vem nesse ponto. Quando eu tenho luz sobre o LDR, eu tenho baixa resistência elétrica. Então a corrente elétrica chega até esse ponto e ela tem duas opções, ou vai para lá ou vai para cá. A corrente sempre escolhe o caminho de menor resistência elétrica. Então, como o LDR está sobre a luz, tem baixa resistência, a corrente ela flui por aqui, né, e fica circulando, retornando para a minha fonte e descarregando por aqui, né, carregando e descarregando, enfim, circulando nessa malha aqui desse circuito. Só que o que acontece quando o LDR está coberto, né? Ele apresenta uma resistência elétrica alta e a corrente que vinha por aqui, ela agora decide fazer outro caminho que tenha menor resistência elétrica do que passar pelo LDR. Então ela circula por aqui, provocando essa queda de tensão, né? E vindo corrente elétrica para cá, eu aciono o meu LED lá. Ou seja, só quando eu estou, né, com o LDR coberto, né, está no escuro aqui, baixa incidência de luz, o meu LED acende. Quando eu retiro, né, deixo incidir luz sobre o LDR,
o meu LED aqui ele vai desligar, porque eu não vou ter circulação de corrente para a base do meu transistor. Vamos ver na prática. Então, mais uma vez aqui na nossa montagem, né, do nosso circuito, a gente agora tem mais um teste, mais um experimento. Então, vamos ver aí, ó. Agora eu coloquei o transistor, né? Estou levando esse fio aqui, ó, para o meu resistor, né? E para o meu LED, que está aqui. E olha o que acontece quando a gente cobre o LDR, ó. Quando eu ponho a mão sobre o LDR, ó, o LED ele acende. Tá? Fiz a sombra, tem menos incidência de luz, chega uma corrente elétrica na base do transistor que faz com que o meu LED acenda. Se volta a ter luz sobre o sensor lá, ó, olha o que acontece. Não tem mais acionamento, o LED ele vai estar desligado. Vamos ver agora aqui uma outra etapa aqui, que a gente vai ver a etapa de potência, né, para colocar aí uma carga de uma lâmpada no nosso circuito.